Aleluia, amados e queridos irmãos e ouvintes desta programação. Acabamos de ouvir neste momento um lindo e maravilhoso louvor pela nossa irmã Gisele Nascimento. Ela cantou nesta noite e nós estivemos observando o louvor da nossa irmã. Eu creio que você também, que está ligadinho aqui nesta programação, observou o que a nossa irmã cantou. Fica analisando a letra deste hino e vamos realizar aqui uma leitura na palavra de Deus. Depois você vai ver o que é que este hino tem a ver com o que nós vamos ler e o que nós vamos aqui tratar nesta noite. A palavra do nosso Deus, no livro de João, abra sua Bíblia, seja ela em forma de livro, digital. Abra sua Bíblia juntamente comigo, no livro de João, no capítulo de número 15. Esta palavra bastante conhecida do cristão que realiza sempre uma leitura bíblica, livro de João, no capítulo de número 15. A palavra do nosso Deus diz assim, neste capítulo que vamos ler, do versículo de número 1, uma leitura bastante extensa até o capítulo de número 16, João, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 16. Assim diz a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira. Me limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. Eu os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos e permanecerdes no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu Pai, em meu nome pedirdes ao Pai, eu vô-lo conceda. Você observou essa leitura atentamente e pode reler ela novamente, enquanto eu vou fazer uma nova leitura aqui também, Se você quiser acompanhar a nova leitura que eu vou fazer no livro de Efésios, no capítulo de número 6, no versículo 13 e 14, você vai observar e já vai entender por que nós vamos falar desse assunto. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13 e versículo 14. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Eu não sei se você pôde observar e atentou para o louvor e para a leitura em que realizamos um pouco extensa no livro de João e também no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13 e 14. Esta leitura fala de algo importante na vida daquele que segue a Cristo.
daquele que se diz cristão e que é cristão e que exerce a cristologia, né? Tendo em fé Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Eu quero falar nesta noite de permanência em Cristo. Permanência em Cristo. Essa permanência em Cristo é um ato de permanecer, continuar sendo, prosseguir existindo, persistir, conservar-se, manter-se, desenvolver uma relação íntima e pessoal com Ele. Esse Ele aqui no final, irmãos, é Cristo Jesus. E este ato de permanecer é um ato do cristão. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e tomamos de sã consciência a decisão em aceitar que Cristo domine o nosso ser, a nossa vida, a nossa área espiritual, que Cristo seja o nosso único e suficiente Salvador, crendo com fé e seguir a Ele, este ato tem que dar continuidade. Por que isso, irmãos? Porque quando o próprio Deus, através do seu Filho Jesus, falando aqui no livro de João, porque João escreveu que ele como apóstolo e como discípulo de Jesus, aquilo que Jesus dizia. E tudo isso que nós lemos aqui no capítulo de número 15, são instruções aos discípulos dadas por Jesus. Aqui é o próprio Jesus que falou. Ele diz que ele é a videira. E mais à frente, ele diz, se aquele que não tiver nele, será lançado fora. E aí ele vai dizendo e falando sobre aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que está arraigado é uma planta, videira. Ali está nós que somos ali ligado naquela videira, através da área espiritual, irmãos. E nós temos que guardar os seus mandamentos, é que ele também diz na sua palavra. E nós permanecer no seu amor. E ele diz aos irmãos sobre o mandamento maior, que é o amor para uns com os outros. E ele diz para que eles continuem amando, conforme o Pai o amou e ele ama o Pai. E mais à frente ele nos chama de amigos. E aí ele diz, não nos chama mais de servo, mas sim de amigos. E aí no versículo 16, encerrando a leitura aqui que eu realizei, ele diz que nós não escolhemos, mas ele nos escolheu. Você pode analisar esse capítulo de número 15, do versículo de número 1 ao versículo de número 16, e analisou várias palavras que o Senhor propriamente, ele disse, para nós permanecer no seu amor. E ele diz também para nós permanecer, né, neste gozo em vós, que esse gozo seja completo. E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós dizemos assim, mas como que Cristo quis falar para os discípulos sobre este permanecer? Os discípulos muitas vezes não entendiam a forma com que Cristo pregava, ensinava a eles, mas eles depois observavam que Cristo estava falando exatamente daquilo que eles tinham que realizar, de que como que eles tinham que se comportar. Este comportamento que Cristo fala aqui, ele usa a oliveira, usa aqui uma videira, usa aqui uma planta, como você quer entender. Nós vimos que ela tem ramos, mas ela tem um caule central, e os ramos e os seus galhos são ligados a ela. Isto nos representa nós que somos cristãos, que estamos ligados nessa videira chamada Jesus. Mas se esses ramos, se esses caules que ficam nas laterais não produzirem, ele diz aqui que será arrancado, queimado. Aí você analisa, mas como é isso? Ele quer dizer que nós temos que dar bons frutos. Que quem dá o fruto é aquele que está ligado. Os galhos
Você pode observar em qualquer planta. É eles que produzem. E nós somos considerados desta forma. Nós estamos ligados nessa videira. E ele fala que o próprio Pai é o lavrador. É ele que vai colher os bons frutos que o cristão dá. Por isso que eu quero trazer esse assunto nesta noite, chamado permanência. É um ato de nós persistir em seguir a Jesus, prosseguir, não desistir, não desanimar. Porque eu sei, meu irmão e minha irmã, e você que está nos ouvindo, são tantas coisas que acontecem na vida do cristão, parece que nunca vai terminar. Mas aquela pessoa ou aquela outra pessoa parece que não professa Cristo, não fala que é cristão, e está assim, está dessa forma. Parece que não tem uma luta, uma batalha, os problemas do dia a dia. Meu amigo e meu irmão, todos têm. Só que aquele que está em Cristo Jesus vai vencendo a cada período, a cada batalha que se apresenta para nós, porque nós estamos ligados no dono da bênção. Nós aqui representamos esses galhos, nós estamos ligados nessa videira que nos dá vida, nos dá força, nos dá sabedoria e nos livra de todo mal. A sua palavra nos mostra dessa forma. E você que é leitor da palavra de Deus, está dizendo neste momento, é realmente desta forma que o cristão deve se agarrar naquele patamar de vida que nos leva ao caminho verdadeiro, que este patamar de vida que nós vivemos, eles têm que estar inserido na área espiritual, naquele que pode e que deve, de uma forma que você possa entender, nos dar vitória. Eu digo para você nesta noite, meu amigo e meu irmão, a palavra de Deus fala aqui no livro de Efésios sobre uma armadura. Não vamos discorrer muito sobre isso, mas o que ele fala aqui mais interessante para nós é de ficarmos firmes. Firmar, irmãos. É que tem muita gente que professa Cristo, que aceita Cristo, que anda com Cristo, mas não é firmado na sua palavra. É muitas vezes firmado em outras coisas. Não queremos aqui debater, fazer um debate a respeito aonde você está firmado, mas a palavra diz que nós devemos estar firme em Jesus. A nossa firmeza não é no homem, a nossa firmeza é em Jesus, é Ele que nos sustenta. Aí quando você lê essa passagem bíblica que nós lembramos aqui no livro de João, se diz, realmente é assim. Existe aquele tronco da árvore onde ela sustenta os galhos, sustenta todos os demais que estão ali ligados. Inclusive, os galhos seguram o fruto, e este galho que produz o fruto somos nós. Volto aqui a repetir para você entender. Olha só, Hebreus 10, 35. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Eu te pergunto nesta noite, meu amigo e meu irmão que está nos ouvindo, qual é a sua confiança em Deus? Como está a sua confiança naquele que morreu lá na cruz por você? Confiança se traduz fé. Quando você exerce a sua fé, você está confiando, você está deixando nas mãos do Senhor e você tem que despreocupar-se. Porque quando nós plantamos uma árvore, eu quero aqui me relatar sempre isso, porque essa leitura nos mostra dessa forma, ela vai crescer, vai ter aquele caule que sustenta todos os demais ramos que tem ali ligado nela, e todos os ramos ali são sustentados por ela, porque se ela morrer, os ramos morrem também. E assim somos nós. Se a nossa fé morrer, a nossa área espiritual vai junto. Porque tem muita gente morrendo espiritualmente, irmãos. Muitos que estão deixando de caminhar com Cristo, de permanecer nos caminhos em que começou a caminhar. Mas aí a sua vida espiritual vai de mal a pior.
seja ruim, seja bom, seja difícil, seja caindo, seja levantando, o melhor está em Cristo. O melhor está aguardando em Jesus. E aqui, dessa forma que nós acabamos de ler no livro de Hebreus, ele fala da confiança, e isso será recompensado para nós. A nossa fé não é em vão. Um dia nós seremos recompensados por exercer esta fé, essa confiança em Jesus. Livro de Salmos, de número 3, verso 6, diz assim: não me assustam os milhares que me cercam. O salmista Davi estava dizendo dessa forma porque ele era guerreiro. Mas para nós é interessante esta palavra, que nós não possamos ter medo. Não devemos se assustar com aqueles que cercam a nós para nos poder travar o nosso caminho, tirarmos desta caminhada. Porque quem caminha com nós é Cristo. Quem está ao nosso lado 24 horas é o Espírito Santo do Senhor. É o Espírito de Deus. Então nós não temos que ter medo de milhares. Quando fala de milhares, fala de 1000. A palavra do Senhor no livro de Salmo tem várias passagens que fala de 1000 que caiu lá, de 10.000. Lado esquerdo e lado direito. Mas nenhum vai ser atingido. Ninguém deles vão atingir você. Nem 1000 e nem 10.000 irão te atingir. Porque quem está com você nesta caminhada, neste caminho, é Jesus. A confiança nossa, como está aqui no livro de Hebreus, é em Cristo Jesus e não no homem. Sábado passado eu falei que a confiança nossa de cristão é em Deus e que nós não devemos confiar no homem. Maldito é aquele que confia no homem. Por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, toda a palavra nos mostra que a nossa confiança é em Deus. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Veja só, feliz, bem-aventurado em algumas Bíblias, falam. Mas o que interessa é que nós devemos perseverar. O mais importante para nós cristãos, nós devemos perseverar mesmo na provação. Está difícil, irmão. Eu não sei se vou continuar. Eu não sei se vou conseguir caminhar. Vai, porque você crê e coloca a sua fé em ação, tendo confiança naquele que estará com você. Senão um dia vai chegar aquele dia descrito na palavra de Deus e você será reprovado. Mas se você perseverar mesmo na provação, você poderá ser aprovado, diz a palavra de Deus. E vai receber uma coroa da vida. E aquilo que Deus nos prometeu. Por isso, quando nós vemos lutas, dificuldades, pessoas caindo ao nosso lado neste caminho que está Cristo e nós estamos com Ele, nós temos que fazer conforme a palavra diz, e o próprio Jesus nos ensinou aqui no livro de João, que eu lhe fiz a leitura inicial. Amar um ao outro, dê a sua mão, levante ele, dê uma palavra para que ele possa continuar, para que ele possa permanecer neste caminho. E muitos cristãos, muitas pessoas não olham para isso, não observam que é mandamento de Jesus. E se nós somos cristãos, nós temos que andar nos seus mandamentos. O mandamento de Jesus é para que nós possamos andar segundo a sua vontade, fazer a sua vontade, e que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo. E se nós não amar o nosso próximo, nós vamos deixar ele caído na beira do caminho? Vocês lembram da passagem bíblica que fala do bom samaritano? Todos passaram e deixaram o homem caído ali. Mas veio um que ninguém dava nada por ele.
samaritano de Samaria, que ninguém gostava do povo de Samaria, e levantou aquele homem, ajudou aquele homem, restaurou e ainda ajudou, pagando todos os gastos que houve com aquele homem. Olha a diferença, irmãos. Mas porque aquele homem tinha Deus no coração, que aquele homem tinha amor no coração. Não adianta nada nós dizermos que somos cristãos, mas o nosso amor não está no coração. O nosso amor tem que permear em nosso coração para que possamos perseverar. Nós permanecer no caminho do Senhor, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha a palavra que o profeta Isaías escreveu aqui, para mim, para você, para todo cristão, para nós não termos medo. Tem muita gente que está com medo de continuar caminhando com Cristo. Não tenha medo, diz a palavra do Senhor. Palavra de ânimo para nós. Nós vamos ter que se esforçar para continuar. Não devemos esmorecer em momento nenhum. A nossa força vem de Jesus. Eu o fortalecerei, diz a palavra. Ele vai segurar na nossa mão. Nós vamos caminhar com Ele. E seremos vitoriosos, diz a palavra do Senhor. Porque a mão direita do Senhor, aqui como Ele diz, é vitoriosa. E o Senhor está segurando na sua mão nesta noite, meu irmão e minha irmã. Você que está nos ouvindo. A sua mão direita, a mão de Deus, a mão de Jesus, está segurando na sua mão e você será vitorioso permanecendo nos caminhos do Senhor. Permanecendo na presença de Deus. Mas você tem que se esforçar e não temer. Não tenha medo. Carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Se você está vendo, você não precisa colocar sua fé em ação. Você sabe o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, e o que virá, o que deixar de vir. Mas quando você não vê, que é abstrato, você tem que acionar a sua fé, acreditando que pode sim você realizar, você conseguir. Você sabe se você vai fazer uma prova com determinado concurso, ou mesmo ali na faculdade, na escola, e você vai conseguir a nota necessária para passar, você nem viu a prova ainda. Mas você tem fé e acredita que você vai conseguir porque você estudou. Veja bem, irmãos, para que nós possamos entender melhor essa forma que a fé nos move. A fé é o nosso alimento no dia a dia. E esse alimento é a palavra de Deus que nos alimenta a nossa fé. E se a palavra de Deus é alimento para nós, irmãos, nós temos que crer que esse alimento nos sustenta para que possamos caminhar, continuar caminhando, para que não possamos desistir, porque aquele que desiste não será vitorioso. Quando se fala desta forma, nos vem à mente aquele atleta. Paulo sempre falou, o apóstolo Paulo sempre falou relacionado ao atleta, porque o atleta está numa corrida, está numa peleja, como dizem, né? E ele quer chegar em primeiro lugar. Mas se ele saiu e não está em primeiro e ele desistir, ele jamais vai chegar, né, lá no final da corrida. Ele jamais vai saber se ele vai conseguir ganhar ou não. Mas se ele permanecer ali na corrida, que nos fala sobre a nossa fé, ele poderá sim chegar. E muitos atletas perseveram nesta corrida e é vitorioso não chegando em primeiro lugar, vitorioso porque chegou até o final. Assim é a nossa vida de fé. Nós seremos vitoriosos porque chegaremos ao final. Muitas vezes nós não vamos ser o primeiro, mas chegaremos.
O importante é que nós permanecemos na luta, na batalha, na caminhada. Não podemos desistir. Você jamais vai saber se você vai ser um dos vitoriosos se você desistir. Livro de Tiago, capítulo 4 e versículo 8, na parte A deste versículo. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Se você estiver chegado a Deus, Ele vai chegar a você. Ele vai estar com você. Vai caminhar com você. Ele estará com você em todos os momentos. Você jamais vai desistir, por quê? Você jamais vai deixar de permanecer com Ele, porque Ele garante vitória para você. Ele garante a sua bênção. Mas se você desistir, se você não quiser mais, se você desanimar na caminhada, tá difícil, quando será? Quando vai deixar de ser? Irmão, a dúvida é o pior problema na vida do cristão. Quando se fala na área espiritual, nós jamais devemos duvidar. A palavra do Senhor diz que o que é impossível para o homem é possível para Deus. E se você crer, acreditar, confiar, você pode receber. Mas será que você desistiu? E você lá na frente onde está, aquele troféu, aquela vitória, aquela bênção, você não chegar, você não vai receber, você não vai conseguir. Só chega no final e recebe o galardão aquele que batalhou, que esteve na presença de Cristo, que colocou a sua fé em ação e não desistiu, permaneceu com Ele. Livro de Apocalipse, no capítulo 3 e versículo de número 11. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Será que nós vamos receber a nossa coroa se nós desistirmos? Será que nós vamos estar conforme João escreveu e teve essa visão aqui no livro de Apocalipse? Que nós cremos na palavra. Todo e qualquer cristão tem que crer na palavra de Deus. E se nós cremos, e se nós desistirmos, não vamos receber o prêmio final, que é a coroa da vida. A palavra diz que até os mortos ressuscitarão. Primeiro ainda, irmão. Primeiro. E os que estarão vivos serão arrebatados. E aí lá receberemos o nosso galardão. A nossa coroa está preparada. Mas será que nós vamos receber se nós desistir? Será que nós vamos receber ela se nós deixarmos de seguir nos caminhos santos do Senhor? A permanência nossa nos caminhos santos do Senhor é que nos traz naquele dia que Jesus virá buscar a sua igreja, lavada, remida pelo sangue de Jesus que foi na cruz do Calvário. Somente neste dia, nessa hora, neste momento, nós vamos saber. Mas se você desistir, você não vai saber. Você muitas vezes lê a Bíblia e diz assim: será tão lindo esta cidade que está descrito na palavra de Deus. Eu queria chegar e conhecer essa cidade. Mas para que você possa conhecer essa cidade descrita na palavra de Deus, você tem que permanecer nos caminhos de Cristo. Se não permanecer em Cristo, não vai conhecer a Nova Jerusalém. E isso não é só para os cristãos. Olha só o que eu quero aqui dizer para você nesta noite. Não é só para os cristãos protestantes, não. É para todo cristão que professa, acredita, tem fé e coloca a palavra do Senhor em primeiro lugar e que busca Deus, que aceitou a Jesus como seu Salvador, e naquele dia vai ser e passará pelo tribunal para entrar nessa cidade maravilhosa e viver eternamente. Então, irmãos, não é de qualquer forma, não. Não é de qualquer jeito, não. E ainda mais, se nós largarmos esta caminhada, se você está caminhando para chegar no local, ainda falta 5 quilômetros,
você já andou 5. E você parar à beira do caminho, desistir e ficar ali, você jamais vai saber que está lá lhe reservando no final dos 10 quilômetros. É só para que você possa entender, irmãos. Assim é a nossa vida diante de Deus. Assim é a nossa vida de cristão. Não desistir da caminhada. Permanecer neste caminho. Livro do apóstolo Paulo, segunda carta, aliás, do apóstolo Paulo ao seu amado e filho na fé, Timóteo, capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. O apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo que, Timóteo, meu filho, você permaneça da forma que você aprendeu. Você tem convicção? Quem te ensinou? Te ensinou você a ter certeza? Convicção é certeza. Sim, a palavra do Senhor, ela nos dá certeza. É ela que nos ensina. O homem apenas é um instrumento para se comunicar um ao outro. E a palavra do Senhor é que faz efeito em nossa vida. O que você aprendeu? Você tem convicção que um dia você vai morar nesta cidade que eu aqui citei nesta noite? Você tem convicção que esta palavra é verdadeira? Ah, eu tenho, irmão. Eu acredito. Então permaneça com Cristo. Não deixe Cristo por nada. Aqui o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo a demonstrar aos irmãos lá onde ele estava, à frente daquele ministério, aquela igreja, as coisas que aprendeu. O que é que nós estamos aprendendo? Ou será que nós não estamos aprendendo nada, irmãos? Quando você medita na palavra, lê a palavra, busca conhecimento, ouve a palavra, ouve hinos aonde você está meditando na letra, você não está aprendendo nada? Será que nós não estamos aprendendo nada, irmãos? Será que você, cristão, nesse decorrer desse tempo que você professa Cristo como seu Salvador, está caminhando com Ele, você não aprendeu nada ainda? Eu tenho certeza que você aprendeu. Mas se você aprendeu, você tem convicção que você não pode deixar Jesus por nada. Você não pode deixar os caminhos do Senhor. A sua vitória estará nas mãos do Senhor. Estará com Ele, o seu galardão, a sua coroa estará no final. O apóstolo Paulo diz que acabou a carreira, guardou a fé. Irmãos? E aí, quando acontece isso para o cristão? É vitorioso, porque ele conseguiu guardar a fé até o final da sua vida. Ele combateu um bom combate. A palavra do Senhor fala que Paulo combateu. E nós estamos fazendo o que aqui, irmão? Nós estamos combatendo. Eu sempre costumo dizer que nós estamos sempre, todo dia, todo momento, toda hora, numa batalha espiritual. Nós estamos combatendo para que naquele dia nós permanecemos e ganhamos